programa de hoje vai conversar sobre o impacto das pessoas na cidade, ou da cidade, como a gente tem as cidades hoje, na vida das pessoas. A gente tem falado muito no Brasil e no mundo sobre cidades inteligentes, mas nós ainda não estamos falando de modo a promover uma mudança. A gente tem novas formas de vivenciar as cidades, novas oportunidades, mas as cidades, da forma como elas estão sendo geridas, usadas e tratadas, não facilitam a nossa vida, e isso tudo passa por gestão. Para discutir esse assunto, o que é uma cidade inteligente, como é que as nossas cidades podem caminhar rumo a impactar positivamente a vida das pessoas e poder trazer à tona esses dados que são dados globais, nacionais e locais em relação às cidades inteligentes, a gente recebe aqui nos nossos estúdios hoje Virgínia Moura, que é arquiteta e urbanista. Ela é uma autoridade nesse assunto. Há quanto tempo você está nessa área? Bem-vinda ao nosso programa, Virgínia. Obrigada, Maia, obrigada. É sempre bom falar de um tema como esse, né? Eu, como arquiteta da Semplan, né, da Secretaria de Planejamento, porque ajuda a esclarecer, né, e aproximar as pessoas de um tema que nós estamos imersos. Sim. E geralmente a gente olha os problemas e a gente deixa de focar nas soluções, né? Então é sempre bom conversar sobre esse tema. Você, além de ser arquiteta urbanista, você também é biker. Foi por influência de uma amiga arquiteta e colega de trabalho lá da Semplan, que ela vai todos os dias, quase todos os dias, sempre que ela vai, que ela pode, ela vai de bicicleta. E eu vendo aqui dali, disse: Ângela, quando chegar, depois da pandemia, quando a gente retornar, eu vou tentar. E assim aconteceu. A gente retornou em agosto, eu acho, aí a cidade ainda deserta, né? E aí ela me ajudou a fazer o traçado, e eu comecei, não parei mais. Isso mudou a tua atuação como arquiteta? Não mudou como arquiteta, mas mudou como ser humano e mudou como uma cidadã, né? Eu nunca me senti tão pertencente à minha cidade como agora, né? Usuária de bicicleta, porque a gente se aproxima mais da cidade, né? Quando a gente está de carro, né, a gente tem uma tendência a se isolar dos problemas, a se isolar do sentimento de cidade, de pertencimento à cidade. O interessante é que a gente fala muito sobre sustentabilidade, fala muito sobre vida saudável, fala muito sobre mobilidade, mas nós não estamos construindo cidades que estão prontas para serem isso nas nossas vidas. O que acontece? Quais são os desafios, na sua opinião? Olha, o sistema público, ele tenta acompanhar a organicidade de uma cidade, porque nós somos orgânicos. Não existe, por mais que nós, Teresina, por exemplo, tenha o privilégio de ter sido planejada na sua origem. E muito da sua ampliação também foi planejada, né? A Zona Leste, boa parte é planejada. Mas o sistema público, por mais que ele tenha as suas leis, né, tenha as suas diretrizes, né, a sua forma de conduzir, é complicado você frear a ocupação de uma cidade, a forma que ela é ocupada, né? A Secretaria de Planejamento tem um desafio gigantesco, né? Teresina, por exemplo, tem um dos territórios urbanos maiores do Brasil e que se há do mundo. Nosso território é comparado até ao tamanho de países, né? Então, assim, a gente precisa entender o que é urbanismo, entender como é que se comporta a cidade, entender os custos dela, né? E como é que a gente pode estar ajudando, né, nós mesmos com a cidade. Porque o poder público ele tem uma responsabilidade, mas se nós, cidadãos, não tivermos consciência do que a gente deve fazer, a gente vai estar o tempo todo brigando. E o que a gente deve fazer, na sua opinião? Bom, a permeabilidade, né? Praticar a permeabilidade do solo é um item. Porque um dos ralos de dinheiro de uma cidade é o controle da drenagem urbana. E Teresina, por estar entre rios, é uma refém eterna. E o dinheiro que se vai para tentar se resolver esse problema é uma enxurrada de dinheiro. Aí acaba que falta para outras coisas. Então, nós, cidadãos, devemos, em vez de estar
calçando os nossos quintais, né? Nós precisamos drenar nosso próprio local, nosso próprio habitat deve servir de exemplo de drenagem, né? Então, assim, a lei ela te proíbe a pavimentar uma certa porcentagem, em torno de 25% você tem que deixar permeável. Na hora que o cidadão consegue o habite-se, que não precisa mais do ok da prefeitura, ele tem uma tendência a pavimentar os seus quintais. Mas os programas de drenagem, que são programas públicos, eles precisam existir, porque eu acho que cabe uma parte à população, sim, eu acho que isso é educativo, isso é cultural, isso não é falado nas escolas, nas universidades, isso não é falado de modo algum. Verdade. Em nenhum lugar isso é falado, pouquíssimo, mas tem a parte que cabe às galerias, né? Quer dizer, é preciso ter também uma drenagem dessas águas, né? Porque eu acho que, independente de qualquer coisa, elas precisam existir, as galerias precisam existir. As galerias, elas existem justamente porque quando a cidade vai crescendo, você vai impermeando o solo, as águas elas vão estar com um volume maior e aí você faz uma galeria para poder aquele volume não ficar na superfície. Mas a causa disso é porque você impermeabiliza o solo. Pois é, mas se isso vira um problema por décadas, isso precisa ser resolvido. Sim. Porque a gente já teve pessoas que morreram por conta de falta de galeria. Aí a questão da posse do solo, né? A lei ela é muito rica e ela é muito clara, mas ela é difícil de ser implementada. Então, as pessoas constroem onde não se deve construir, né? E quando o poder público vai estar atuando, é quase que impossível ele atuar, porque já está ocupado, já está todo consolidado. Então, acaba que o poder público ele é direcionado pela pressão da população. Você acha, então, que a responsabilidade de tudo é da população? Não, do poder público, mas a população, se não for consciente, o poder público fica refém. Porque o poder público ele também estimula essas invasões, né? Quer dizer, ele também cruza os braços, isso também é moeda de troca, isso é tanta coisa, sabe? Eu acho assim que se a gente for ver e a gente abrir o baralho mesmo, as pessoas vão morar onde? Existe um programa de habitação? Existe um programa de habitação decente? Quando esses lugares são construídos, eles são construídos do modo como precisam ser construídos, né? Olha, o poder público ele é formado por várias esferas, certo? Quando você analisa um projeto em várias esferas. Então, quando se aprova, é um conjunto, certo? Quando você aprova um empreendimento, aquele empreendimento tem um impacto viável. Aí é essa a questão da consciência. Quando você entrega o empreendimento, ela vai para a mão da população. Ou a população também caminha junto com essa consciência, ou então ela vai estar gerando problemas e que o poder público depois vai ter que resolver problemas. E que precisa ser fiscalizado também. No caso particular da mobilidade, que é parte também da nossa pauta, a gente tem um problema, nós temos pessoas que usam bicicleta nas cidades do Nordeste para trabalho, antes de bike virar moda, virar onda, e não estou falando de moda no sentido pejorativo, mas de virar uma realidade, uma prática por atletas, né, por pessoas que estão buscando alternativa que não tem transporte público ou que querem alternativas de serem mais sustentáveis, né? A bike ela conecta com tudo isso, né? Sim. Dentro da mobilidade urbana, a bicicleta ela é relevante sobre todos os aspectos. Ela transporta pessoas para trabalhar, ela transporta pessoas que querem economizar, ela transporta pessoas que querem respeitar o meio ambiente e pessoas que não têm outras alternativas para se locomoverem. E como está a nossa malha viária de ciclovias hoje? Em que página a gente está? O que já foi feito? O que está sendo desenhado para ser feito, Virginia? Tem um plano diretor, eu não posso falar por ele, porque ele ainda não foi aprovado, então não posso estar expondo, né? Ele ainda não está implementado, né? Mas assim, a gente meio que nós perdemos um pouco da nossa malha viária para bicicletas nas grandes avenidas, tipo a Miguel Rosa, né? Que por conta
do sistema viário que nós temos atual, que a gente conhece. Perdemos um pouco, mas nada que tenha realmente comprometido. A questão da nossa cidade ser complicada para bicicleta, porque você se joga um tema desse, alguns vão defender, outros vão atacar, né? Eu defendo. Por que eu defendo? Teresina é uma cidade plana. Né? A sua grande porcentagem do território é plano. Então, você tem um território né? propício para a bike. Nós temos a dificuldade do nosso clima, certo? Mas eu, por exemplo, eu vou de manhã cedinho e retorno num pico do sol, né? Que é 1h30 da tarde. 2 horas da tarde eu estou na bicicleta. Né? Então, eu me protejo. Então, eu uso roupa apropriada, roupa leve, que me protege do sol. Então, assim, em alguns momentos, eu tenho uma rota adequada. Em alguns momentos... Mas o clima, eu acho que é um dos problemas, ou dos desafios, melhor dizendo, o mais fácil de lidar. Isso, porque você tem como O problema atuar. É a falta de ciclovia. A ciclovia, mas assim, por exemplo, eu saio lá do Smile, é um condomínio que fica lá na Santa Isabel, Morada do Sol, né? Eu saio de lá e vou para o centro. São 10 quilômetros de ida e 10 quilômetros de volta. Desses 10 quilômetros, quanto você fica em ciclovia? Uns 80%. É privilegiada. Você vê esse corredor, convenhamos, esse corredor da João 23, né? Até saindo das grandes avenidas, você pega quantos bairros? Entendeu? Mas aí é confluência, né? Aí a gente está falando de conexões, né? Porque assim, a gente está falando de uma principal avenida. Agora, Sim. Tem outras avenidas que não tem ciclovia de jeito nenhum. A gente não está falando, por exemplo, Frei Serafim. Mas Frei Serafim tem. Né? Não, a gente não está falando de Frei Serafim. A gente não está falando de João 23. A gente não está falando de Miguel Rosa. A gente não está falando das grandes avenidas de Teresina, que são cartão postal, que qualquer investimento público vai querer investir ali porque é vitrine. A gente está falando de outras vias, né? Sim. Onde as pessoas estão concentradas. A gente não está falando de zona leste da cidade só. E a zona leste, entenda como uma zona gigante, né? É isso. Então, assim, a gente está falando de todas as outras zonas. Zona sul, zona norte, né? A questão do ciclismo, ele pode evoluir de diversas formas. Tanto o poder público fornecendo as ciclovias, como a própria população se educando para respeitar um ciclista. Porque eu posso andar nas vias alimentadoras, né, que são as ruas, né, que são as internas, de uma forma tranquila, né? De uma forma tranquila. Não acho que é tranquilo. Bom, não acho que é tranquilo o trânsito. Você competir com o pedestre. É isso que eu estou te falando. De uma forma tranquila, o pedestre, se houver o carro, a educação. A moto, o veículo de educação. todos os tamanhos, entendeu? Isso. E seguro não é você depender da educação das pessoas, porque isso a gente vai depender sobre tudo em qualquer lugar do mundo. Sim. É a gente estar num lugar que a gente tem aquele sentimento de pertencimento. Esse é o lugar que eu vou andar com segurança. Sim, nós estamos falando um pouco do cidades inteligentes, né? Sim, também. O foco de cidades inteligentes, ele, por mais que as pessoas imaginam, na hora que... Cidades inteligentes, eu já imagino tecnologia, né? Eu não imagino tecnologia, que bom. Eu imagino cidades humanizadas. Para mim, inteligente é ser humanizado. Isso. Então, assim, cidade ser inteligente... de todos, é ser horizontal. É no humano. Cidades inteligentes, o foco é no humano, é na pessoa. Então, no trânsito, por exemplo, nós temos como principal pedestre. O principal é o pedestre. Então, a gente precisa ter uma educação massiva, tanto nas escolas, quanto nas universidades, quanto na própria mídia, né? É como se fosse não é esperar só pelo poder público, né? A iniciativa privada também, até porque nós temos aqui indústria de bicicleta, né? de bike, que é referência na América Latina, né? Então, assim, a gente precisa
passar, como você está fazendo o seu papel, a conversar sobre isso, a entender que primeiro é o ser humano e depois vem tecnologia, vem um transporte individual, né? Quanto mais elevado o nível de conhecimento, o nível cultural de um país, né, de vida, de qualidade de vida, mais ciclistas você vai ver. É porque eu acho que a gente está tão longe de ser uma cidade inteligente, que assim, quando a gente olha para os acidentes de trânsito, né, quando a gente olha para a falta de estrutura, quando, por exemplo, a gente fala assim que não existem, as galerias não são feitas porque a culpa é do cidadão que pavimentou, a culpa é do empresário que construiu o prédio, quando a gente sabe que as cidades precisam de políticas públicas e de projetos e de planos diretores para fazerem galerias. Independente dessa população ser inteligente ou não, o mundo mudou. Né? Então, assim, a gente dispõe hoje de tecnologias, e no sentido mais amplo de tecnologia, eu não estou falando de tech, né? Mas eu estou falando de inteligência, no sentido de saber o que precisa ser feito para as pessoas se sentirem acolhidas nessa cidade. Né? Então, assim, eu acho que a gente está muito longe, sabe? A gente está muito longe. Estamos. Teresina é uma cidade desumana, Virgínia. Sim. Né? A maioria das cidades no Brasil são. Mas a gente está falando de Teresina e eu estou falando para o Brasil inteiro, principalmente para o Norte e Nordeste. Eu não sei como é na sua cidade. Algumas capitais e algumas cidades eu conheço sim, mas qual é o seu olhar em relação a isso? O que o poder público que recebe o nosso dinheiro e precisa investir está fazendo para essa cidade ser humanizada? Ele está deixando de fazer galeria porque a responsabilidade é nossa, porque calça o nosso terreno? Entendeu? Ele está fazendo, ele está deixando de fazer ciclovia porque é tranquilo andar nas outras vias. E os acidentes de trânsito? Gente, os acidentes, tem um dado aqui da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego que ocorrem mais de 1 milhão de acidentes e 45 mil mortes ao ano no Brasil com acidentes de trânsito. É uma mortalidade absurda. As pessoas vão para o trânsito, parece que vão para a guerra. Né? Então, não tem paciência, o estresse é elevado. Né? É uma coisa que andar de bicicleta me ajudou bastante, porque enquanto eu estou num fluxo contínuo, eu vejo carros, eu ultrapasso carros várias vezes. Às vezes eu presto atenção, esse carro bem aqui, eu vou seguir ele, né? Vou observar ele. Então, às vezes, eu ultrapasso ele várias vezes. Porque ele me ultrapassa e para. Aí eu vou e passo para ele. É porque o trânsito é lento, né? A quantidade de pessoas hoje. Então, mas eles estão estressados, eu não. Entendeu? Então, assim, o nível de estresse de quem está dentro de um transporte fechado, né? Hoje em dia, para todo lugar que você vai, você pega um engarrafamento. E é que Teresina tem uma malha viária ainda muito boa. Mas eu acho estressante também ser vulnerável. Eu acho que mesmo que você esteja dentro de um ônibus, quando você tem a sorte de estar dentro de um ônibus, ou quando você está dentro do seu carro, quando você está numa carona amiga, o que quer que seja esse transporte, você talvez esteja menos vulnerável a morrer do que você está numa bike sem uma ciclovia. Porque você não é respeitado. Assim, é como eu estou lhe falando. No meu caso, né, e algumas pessoas que realmente usam isso direto, né, eu tenho um colega que é da Semplan também, que ele sai de Timon, entendeu? Então, assim, o movimento lá começou, já tem uma outra colega que comprou uma bike, está indo, né? Então, assim, acaba que um vai pegando, tem um que... São os resistentes, né? Os que não querem desistir também. Ele entrou na sala, caramba, eu passei por ti, Virginia, tu chegou primeiro que eu. Então, aí ele... E outro que aderiu à bicicleta e reduziu mais de 10 quilos, entendeu? E, então, assim, é qualidade de vida, é economia, né? E você precisa buscar uma rota que seja seguro, que tem. Eu acho que precisa serem construídas rotas seguras. Sim, aí é para isso que o plano diretor vai atuar. Quando que começa o plano diretor? Em que fase ele está? Eu posso pegar, a gente pode até retomar nessa conversa depois. Mas ele vai ser para esse ano ainda? Qual é o cronograma dele? Não tem o cronograma ainda, tá certo? Eu não colhi essa informação, até porque não é exatamente o meu setor lá da Semplan, né? Mas eu posso buscar essa informação e eu acho que é bom fazer essa divulgação. Porque com a divulgação,
você começa a ter a captação de recursos para isso. É como eu estou te falando, o poder público ele funciona de acordo com a pressão da população. Às vezes, pessoas como nós que estamos conversando aqui sobre ciclovias, sobre, né, a gente acha que aquilo ali é importante porque nós temos consciência, mas a maioria da população está pressionando por outras coisas. Mas aí a gente está né? falando de cidade inteligente, que são cidades mais inclusivas, mais seguras, mais sustentáveis. Sim. A gente está falando de moradia, a gente está falando de transporte, a gente está falando de segurança, a gente está falando de tudo, gente. O que passa por cidade inteligente é tudo. Esse foco foi feito de acordo com o tempo que a gente tem, porque a nossa pauta realmente era as bikes e o esporte com bikes e os adeptos com bike. Esse esporte ele cresceu muito de 3, 4 anos para cá. Sim. Então, qual é a estrutura que as cidades estão oferecendo para as pessoas que estão optando pela bike? E dentro disso a gente está discutindo outros contextos, porque quando se discute cidade, definitivamente não dá para ser de um jeito só isolado, porque precisa ser realmente bom para todos. Você, inclusive, tem imagens aí de uma ação que vocês fizeram, né? Não, essa ação ela já é mais para cidades inteligentes em relação ao meu setor, que é o Núcleo BIM, que é uma metodologia de projeto e de edificação sustentável, né? Assim, voltada para um planejamento sustentável. Mas o que você falando aí nesses investimentos em relação à bicicleta, né? Assim, uma informação quentinha, né? Hoje eu conversando com o secretário da CEMEL, né? O Begé, o Renato Begé, eu fiz um projeto que na época a gente conseguiu trazer para Teresina a segunda pista de BMX, bicicross, né? BMX, olímpica do Brasil. Nós tem uma no Rio e nós temos uma outra na mesma dimensão da do Rio, ou seja, tem mesmo padrão olímpico nós temos aqui. Onde é, Virginia? Fica ali próximo porque eu não lembro o nome do bairro, mas fica próximo do Jardim da Ressurreição, ali naquela área ali da Mirtes Melão, você pega aqui bem próximo a Mirtes Melão, ali por trás do mercado. Bom, então assim, e nossa pista, além de ser o mesmo padrão, ela é muito linda. A vista lá é magnífica. Na época, o secretário que nós estávamos em busca de um terreno, e aí a gente era o nosso Galba, né? Ele era o secretário na época. E a gente conseguiu um terreno belíssimo lá. Né? Então, conversando com o Renato, estava parado e vai ser retomado agora, né? A ação, porque a gente teve o incentivo do Ministério dos Esportes, mas não vinham os equipamentos. E os equipamentos são caros. E agora começar a funcionar. E agora a gente vai retomar o projeto, que a pista para poder entregar. A pista estava só sendo mantida, né? E aí agora a gente vai retomar para poder. Então esses equipamentos urbanos são super importantes, porque você vai ter um equipamento onde você vai poder incentivar as crianças ali ao redor a praticar, ter escolinhas, né, a trazer eventos nacionais e internacionais. O que eu acho, assim, só para encerrar, é que o esporte, algumas áreas, algumas frentes ligadas às cidades inteligentes, às cidades mais sustentáveis, mais humanas, eles não são projetos caros, sabe? Assim, acho que esporte é tão democrático, né? Esporte é tão inclusivo, o esporte desenvolve tanta coisa, né? E tem tantos benefícios, tantas habilidades que orbitam em torno do esporte, que eu acho que é um projeto que ele pode ser abraçado dentro desse plano diretor, uma frente que pode ser abraçada dentro do projeto do plano diretor, porque vai ser benéfico sobre todos os aspectos, entende, Virginia? Quais são as profissões que mais estão puxando a economia, né? Puxando tudo? Medicina, ou seja, que medicina está ali para prevenir, né? Mas a maior medicina que a gente vê hoje em dia é remediando, é curando. Sim. Ou seja, você adoece, né? Aí o mercado está correndo para as pessoas que estão doentes. É você tomando remédio, é você adoecendo.
aí a medicina está lá, ó. E o lazer, eu entrevistei aqui outro dia o professor Edivaldo Costa, estou em dúvida do sobrenome, mas é o professor Edivaldo, que ele é um doutor na área de lazer, formado em educação física e tem um doutorado. E ele nos disse aqui da importância do lazer, do aspecto do que é saudável e sobretudo sobre o ponto de vista de investimento público em lazer, em esporte e lazer. É muito benéfico. Virgínia, você vai voltar outras vezes. A gente tem outro convidado já. Você continua aqui com a gente. Muito obrigada pela entrevista. Eu, antes de ir para o intervalo, eu queria dar um recado da Faculdade 7 para vocês. A Faculdade 7 que aprovou nos últimos anos, nos 2 últimos exames da Ordem, mais de 100 alunos no exame da Ordem, que são alunos da Faculdade 7, no curso de Direito, gente. E dentro do sistema modulado de ensino que a gente vem falando aqui para vocês, da importância, né, do vanguardismo, da inovação desse sistema modulado, criado pela professora Tânia Sampaio, que é a diretora-geral da Faculdade 7. Então, a gente deixa aqui uma comprovação, a legitimidade, né, de como esse sistema modulado de ensino dá certo para a formação acadêmica, para a formação do ensino superior, para a conquista de um diploma que é, sim, ainda muito importante. Eu acho que as faculdades, elas são muito relevantes dentro da nossa formação. Isso não significa dizer que os autodidatas, os inovadores, os creators, todas as outras, eu acho que tudo é muito importante. Conhecimento nunca vai deixar de ser importante, como é importante você ter um sistema modulado como que a Faculdade 7 tem. Se você tem curiosidade, quer saber mais sobre isso, quer saber como que funciona esse curso de Direito dentro do sistema modulado, porque ele não é o único dentro do sistema modulado da Faculdade 7, acesse faculdade7.com.br, acesse as redes sociais, que é a Faculdade 7 PI, ou você pode também ligar. Se você é de outro estado, a Faculdade 7 ela atua dentro desse sistema modulado no norte e nordeste do país. Então, você que está em qualquer estado do norte e nordeste pode se beneficiar com esse sistema modulado e você ter a sua formação acadêmica, ter o seu curso superior. O telefone é o 869-9920-8914 ou 869-9454-0124. É com esse recado que eu vou para o intervalo comercial e já a gente volta para falar sobre cinema. Adoro. Fica aí, eu volto em instantes. Até já.